Glória a Deus. Hoje eu vou falar sobre 3 decisões que estão dividindo o meu lar. Na verdade, não é exatamente o meu lar, mas é os nossos lares. E é verdade que as grandes decisões da nossa vida, dificilmente a gente toma sem consultar o nosso cônjuge. Ou dificilmente a gente faz sem consultar a nossa família. Mas são as pequenas decisões, os pequenos erros que geram grande confusão e grandes divisões na nossa casa. Sabe que na Bíblia tem uma história narrada lá em Gênesis, capítulo 31, que fala a respeito de Raquel. Quem foi Raquel? Mulher de Ruth? Não, isso aí é na novela. Os velhos riam, né? Quem lembra de Raquel e Ruth? É a irmã de Lia, né? Você lembra? Vocês não assistiam, como é que chama aquela novela lá? Do Tonho da Lua? Mulher de Areia. Sou velho, hein? Misericórdia. Não assisto mais novela, irmão. Converti, sou crente. Mas eu lembro, na minha infância, eu era bem criança, viu, Horta? Bem criança, de uns 4 anos, no máximo. Mas quem foi Raquel? Raquel foi esposa de Jacó, né? Irmã também de Lia. E lá fala que depois de Jacó ter servido anos e anos, o seu sogro, né? Labão, ele decidiu fugir dali, porque ele se sentiu realmente que estava sendo explorado, só um pouco. E na verdade ele fugiu secretamente com a sua família, levando todos os seus bens. E Raquel, de uma maneira tão impulsiva, uma decisão tão espontânea, resolveu roubar os ídolos que eles tinham ali, o que Labão tinha, né? Jacó não mais, porque Jacó não adorava ídolos, mas o pai Labão, né, o seu sogro Labão, pai de Raquel, tinha ídolos. E ela decidiu esconder esse ídolo embaixo da sua montaria. Vamos ler lá, do seu camelo. Vamos ler lá, Gênesis 31, de 34 a 35. Diz assim: Raquel havia tomado os ídolos e os colocado na sela do camelo, e estava sentada sobre eles. Labão vasculhou toda a tenda, mas não os encontrou. Ela disse ao pai: não te ofendas, meu senhor, por não poder me levantar diante de ti, estou com fluxo menstrual. Ele procurou os ídolos em toda parte, mas não encontrou. Olha só, ela roubou ídolos, né? Escondida do seu pai, além de pegar ídolo, ainda roubou do seu pai, e gerou uma grande confusão na sua casa. Uma decisão tão errada que Raquel tomou, e que poderia ter colocado tudo a perder. Todos os anos, né, de trabalho de Jacó, ele poderia fazer algo, uma atrocidade ali, e trazer uma história com um final muito triste. Mas às vezes, nós, como cônjuges, ou como pais, sacerdotes, mãe, esposa, ou às vezes como filhos, tomamos tantas atitudes em segredo, tantas pequenas decisões em segredo, atitudes que parecem pequenas, mas que revelam muitas vezes que o nosso coração ainda guarda ídolos, que o nosso coração ainda tem ídolos, e isso pode trazer uma maldição para toda a nossa casa. Ela colocou escondido, como se ninguém pudesse revelar, e de fato, o pai não ficou sabendo. De fato, Labão não descobriu essa mentira, mas o seu marido descobriu, né? E com certeza gerou consequências de confiança no relacionamento de Raquel e do próprio Jacó. Assim, todos os nossos casamentos aqui, toda a nossa família, quando nós tomamos decisões erradas, ocultas, ela afeta o nosso casamento. E eu queria interagir, para não deixar passar, estou interagindo todas as vezes que eu estou pregando aqui,
eu queria prepara seu celular aí, tem um Wi-Fi liberado, Vida Nova, se você quiser. Coloca presente aí, por favor. Lá em cima, direito, aí. Escaneia esse QR Code aí. Vamos lá, cuidado que você vai escrever, né? Que é um culto evangélico. Mas eu queria que você tivesse uma interação espontânea. Pode ser, alguns vão ser engraçados mesmo, é anônimo, tá, pessoal? Mas toma cuidado. Qual a pequena atitude que seu cônjuge faz, ele toma, que tira a sua paz? Vamos ver o que aparece lá. O que seu cônjuge faz que você não gosta, hein, Wallace? O que a sua cônjuge faz que você não gosta? Escreve escondido dela, né? Não quero briga aqui não, gente. Misericórdia. Vamos lá, grita! É problema auditivo, irmão. É problema auditivo. Leva ela pro médico. É ele no médico? Pode ser ele, né? Tô sendo preconceituoso, né? Ser lerdo. Meu Deus. Aí entregou. Aí é a esposa falando. Simão seria ser lerda. Grosseria. Vamos lá, finge que tá escrevendo, gente. Senão você entrega o irmão. Só tem 3 interagindo aí, ó. 9, tem 59 pessoas. Ser estúpido. Gasta demais. Não sabe ouvir. Infantilidade. Meu Deus, dá um monte de pregação aqui pro pastor Ive. Peida, lá, tem um que é peida. Peida embaixo da coberta. Infantil. E eu não faço isso, né, amor? Ah, bom. Pensei que foi ela. Misericórdia, tô me entregando aqui. Gasta demais, dá um guarda-roupa, fecha a cara, ser lerdo. Aí, ó. Fica em silêncio, não conversa. É devagar demais. Grosseria. Ah, bom. Eita, grosseria, tem bastante, hein? Ou é a mesma pessoa que colocou umas 40 vezes, né? Às vezes pode ser. Mas olha só, são pequenas atitudes, irmãos. Olha só, não é? Tudo isso são coisas pequenas. Coisas fáceis de serem resolvidas, não é verdade? Ai, meu Deus, tem um nome. Meu Deus. Não lê, não. Deixa eu ver se tem o nome. Eu vou entregar. Se tiver, eu vou entregar. Não tem nome, não. O Tiago, cadê? Tem alguma coisa aqui do Tiago? Hã? Tiago não lava louça? Puxou pro líder. Se for o Tiago, meu discípulo, né? Pode ser outros. Tem tantos Tiagos aqui. Ah, não é, mas também. Aí, pode ser. Não é você, Tiago. Mas também vale. É outro Tiago. Entregou, não entrega. Não, é o seu. Mas você sabe que tem 3 atitudes que às vezes nós tomamos que realmente destroem e dividem os nossos lares. Pode voltar lá. Não quero briga, não. Tiago, perdoa a sua esposa. Não, quer dizer, Tiago, lava a louça. Por favor. Hoje você lava a louça. Eu não gosto também, irmão, lavar a louça. Ontem eu lavei, hein? Mas se tem uma coisa que eu não gosto é lavar a louça, hein? Misericórdia. Eu lavo com máquina de lavar a louça. Aí eu lavo. Põe lá de novo os tópicos, por favor. Primeiro ponto, tem que ser rápido. Meu Deus, demorei um tempão aqui. Escolhi ter razão em vez de ter paz. Hein? Decisões, 3 decisões. Pode ser eu passar para o primeiro. Passa esse slide aí. Próximo. Ponto 1. Escolher ter razão em vez de paz, né? E verdadeiramente, às vezes nós agimos assim. Nós queremos ganhar uma discussão. Luquinha é assim? Não, Luquinha não briga. Você briga, Luquinha? Nunca viu o Luquinha bravo? A Ingrid deve ser. Mas às vezes nós fazemos isso. Às vezes a gente escolhe ter razão em vez de ter paz. Lá em Provérbios 15, versículo 1 diz: a resposta calma desvia a fúria. Olha só, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quem escreveu gritar aqui? Não precisava levantar a mão, não. Algumas pessoas, porque estava grande a palavra ali. E realmente, às vezes é uma resposta calma que nós precisamos. É uma atitude simples. Basta você conversar.
Esse versículo não é apenas um conselho para evitar brigas, mas é também um instrumento para transformar o ambiente do lar. Você precisa usar esse instrumento de diálogo, de comunicação, para gerar uma transformação no seu ambiente. Ah, mas minha esposa não quer me amar à noite. Ei, Wallace. Tem gente que falando que você vai ter mais um filho aí. Não sei porquê. Mas, se você quer transformar a sua noite, comece com uma boa comunicação. Se você quer ter uma boa noite de amor, Marcelo está tranquilo, não tem filho ainda, né? Está sossegado, está na paz. Deixa os filhos virem que vai ser mais paz ainda, Marcelo. Vem, piscina está quente, pode pular. É uma benção, estou brincando, ter filhos é uma benção. E às vezes a gente precisa entender que a comunicação ela faz parte para gerar um bom ambiente. Lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1, diz: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que ele a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua esposa. Ei, não é pelo muito falar. Isso serve para os dois, na verdade, né? Se o seu marido não está te ouvindo, mulher, se seu filho não está te ouvindo, mãe, pai, se seu marido não está te ouvindo, esposa, ei, não seja pelo muito falar, seja pelo seu procedimento, pela sua atitude, amém? Nós precisamos, muitas vezes, testemunhar em silêncio. Quem aqui já passou pelo encontro com Deus? Não vou falar, né? Mas algumas coisas, você está entendendo que algumas coisas muito especiais acontecem no silêncio, né? Legendário. Algumas coisas especiais acontecem quando, em vez da gente falar do que o coração está cheio, e muitas vezes o nosso coração não está cheio de coisas boas, mas tem mágoas, tem feridas, tem rancores, tem ódio, algumas vezes tem grosseria, né? Que a gente viu ali muitas vezes. Em vez de agir pelo nosso impulso, agir pelo que a gente simplesmente pensa, o silêncio, ele resolve muitas das situações. Ah, mas agora eu vou ficar em silêncio. Tinha uma reclamação lá, né? Que é o silêncio que incomodava. Mas não adianta só ficar em silêncio sem ter atitude. É o silêncio com atitude. Fala silêncio com atitude. Tem uma frase, enquanto eu estava ministrando, que eu fiz, que é: o orgulho mata, mas a humildade cura. Muitas vezes a gente quer ganhar uma discussão pelo orgulho, pelo simples prazer de falar que eu ganhei a discussão, e no final você perdeu muita coisa na sua vida. Se você deixar esse orgulho de lado e ser mais humilde, com certeza você vai trazer mais cura na sua casa e na sua família, amém? Segundo ponto, decisões que arruinam o nosso lar, que dividem nosso lar. Troquei a prioridade pela rotina. Sabe que no início dos relacionamentos, Lucas vai se casar daqui a pouco, né, Lucas? Sabe que nos inícios do início de um casamento, tudo é novidade, tudo é prioridade. Mas, com o tempo, muitas vezes, nós deixamos o nosso cônjuge para depois. Depois do trabalho, depois das redes sociais, depois dos filhos. Ei, Marcelo, está na hora. Nós deixamos a prioridade de lado e simplesmente vivemos numa rotina. Nós deixamos o lugar da interação para lugares de entretenimento pessoal, geração de endorfina. Você sabe que a rede social, ela é tão acessada porque é um atalho para endorfina, é um prazer. Toda endorfina gera prazer e gera vício. Nosso cérebro ama endorfina. Só que existe um jeito difícil de ter endorfina e existe um jeito fácil de ter endorfina. E o ser humano muitas vezes tem preguiça de
buscar a endorfina, que é algo positivo, a endorfina, mas do jeito correto. E ele simplesmente quer ter atalhos, atalhos, atalhos. E a pessoa às vezes fica tão viciada numa rede social, porque gera prazeres de entretenimento, né? Endorfina rápida, e fica tão entretido ali, que o verdadeiro prazer de um casamento, que se dá numa intimidade, eu acho que você deve saber o que eu estou falando, né, Lucas? Né? Muito bem. O William também, né? Muito bem, acho. Nós trocamos o prazer verdadeiro de um relacionamento, de um casamento, por prazeres momentâneos. Seus reels, que muitas vezes te arruinam, muitas vezes geram prazeres desvirtuados, muitas vezes se desviam dos verdadeiros propósitos do Senhor, geram comparações indevidas. Lembra da ministração do Gui no domingo? De comparações impossíveis. Você viu teve uma notícia essa semana de uma influencer que teve que falar lá, dar uma declaração numa CPI dos jogos. Você viu a diferença que o filtro faz, né? Ela na vida real, ali na TV câmera sem filtro, maquiada ainda, hein? Sem filtro, de um filtro de uma rede social. Às vezes nós nos comparamos com coisas impossíveis, queremos coisas irreais na nossa vida. E as coisas impossíveis, que eu digo, são coisas momentâneas, coisas fúteis. Não estou falando de um milagre que Deus pode fazer na sua vida, estou falando de vaidade, de orgulho, de prazeres. Para de trocar a verdadeira endorfina do casamento, de uma família, por injeções de endorfinas fáceis, inúteis. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 21 diz: pois aonde estiver seu tesouro, aí também estará seu coração. Aonde você estiver buscando os seus prazeres, aonde você está buscando as suas alegrias, aonde você tem investido do teu tempo, se seu tempo é algo muito precioso, né? É onde você está depositando o teu tesouro. Aonde está o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Casais que dormem na mesma cama, mas não se conversam, falam mais com colegas, com amigos, do que entre si. São companheiros de rotina, mas não de vida. Misericórdia. Nós precisamos mudar esse cenário. Você precisa ter um tempo de qualidade com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais. A gente tem muitas incumbências, né? Eu e a minha esposa. Nosso dia a dia é muito corrido, é verdade. Nada que a gente não pode fazer ainda mais, né? A gente sempre sabe que pode fazer ainda mais. Mas algo que a gente sempre orienta os nossos discípulos, e também nós tomamos o cuidado, precisamos de um tempo nosso. Seus discípulos precisam de você sim, seus líderes precisam de você sim, mas você precisa de um tempo com a sua família. Aí você precisa de um equilíbrio. Todo tempo é com a minha família? Não dá, né? A gente tem os nossos trabalhos, as nossas responsabilidades. O que não pode é não ter tempo para a sua casa, não ter tempo para o seu casamento. Amém? Vamos mudar isso? Amém? Quero fazer uma enquete com você. Prometo que é a última. Volta lá naquela enquete. Eu vou te dar algumas opções, só para a gente interagir aqui. O que tem mais ao próximo aí? Entra no QR Code, quem não entrou, novamente. Compartilha aqui do lado o QR Code. Ou acessa aqui, de novo. Cadê o QR Code na lateral? Vocês conseguem colocar? Ou acessa aqui agora, Próxima interação. Clica aqui, para a gente não demorar muito. Isso. Vamos lá.
o que mais tem afetado o seu casamento hoje? Talvez, mais nada, mas tudo bem, o que mais afeta? Pode ser que afete pouco, mas o que tem mais afetado? A falta de diálogo, o cansaço, redes sociais, desânimo espiritual, ou a indiferença que um tem com o outro? Vamos lá, interage aí. Não vou olhar agora. Quero ver vocês olhando. Responderam? 19 só? Respondam mais. 23, 24. Olha aí, disparou. Cansaço, né? E realmente é o que eu falei. Você precisa trabalhar? Precisa. Você precisa prover você tem suas responsabilidades? Você tem. Mas você precisa de um tempo especial com a sua família. Então não adianta você só trabalhar, irmão. Não adianta. Que adianta você trabalhar para dar tudo, talvez, ou quase tudo, ou pelo menos um pouco para sua casa, e de repente você olha para sua família e não tem nada, né? Que a sua família está dividida. Então, toma cuidado com a questão de cansaço e falta de diálogo, comunicação. Amém? Terceiro ponto. Vamos lá. Acabou as interações. Já vou para o último ponto aqui. Outra decisão que muitas vezes dividem o nosso lar. Confiei mais em mim do que em Deus. É natural que nós queremos resolver muitas coisas pela força do nosso próprio braço. Mas quando um casal tira Deus do centro, o lar ele se torna muito frágil. Muitos confiam na força do braço, na sua capacidade, no seu intelecto, nas experiências e muitas vezes nas opiniões alheias, e esquecem que Deus é quem sustenta e quem nos guia. Um casamento espiritualmente fraco, ele é vulnerável. Se você não tiver fortalecido o seu espírito, você vai deixar com que decisões sejam tomadas na carne. Se você não fortalecer o seu espírito, quem aqui está em jejum esse mês? Alguns estão, bastante gente em jejum. Se você não fortalecer o teu espírito e somente a sua carne ser fortalecida, muitas das decisões serão tomadas pela carne. Nós precisamos encontrar esse ponto de equilíbrio, irmãos. Lá em Eclesiastes 4, versículo 12, diz: embora alguém possa ser vencido, dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Nós precisamos, em vez de ser 2, que já é muito bom, né? Melhor que 1. Sermos 2, mas nós precisamos ser 3. Nós precisamos colocar nosso Deus no centro do nosso casamento, confiar que Deus pode nos trazer a presença dEle dentro da nossa casa, com decisões pautadas no Senhor, que Ele seja o centro das nossas decisões, um coração realmente entregue nos corações de Deus. Casais muitas vezes tomam decisões financeiras equivocadas, ou decisões familiares equivocadas, pessoais, sem consultar a vontade de Deus. Não sabem ouvir ou discernir a voz de Deus. Relacionamentos que não oram juntos, não crescem juntos. Se você não tem o seu cônjuge como seu alicerce espiritual, certamente você também não vai conseguir crescer e não vai muito longe, espiritualmente falando. Para existir um crescimento espiritual individual dentro de uma família, os dois precisam buscar juntos. Mas meu marido não serve o Senhor, o meu filho não serve o Senhor, ou o meu pai não serve o Senhor. Eu não sei qual que é a sua situação dentro da sua casa, mas você precisa orar com os joelhos no chão, para que haja conversão, para que haja transformação. É óbvio que quando os dois buscam a Deus com a mesma intensidade, e essa mesma intensidade não pode ser baixa, né? Porque se os dois buscarem com baixa intensidade, não adianta também. Mas vocês precisam buscar ambos com muita intensidade o Senhor,
retomar as orações, ainda que breve, ler juntos, né? Compartilhar juntos a palavra, participar dos cultos juntos, dos retiros que nós fazemos de uma maneira especial, congressos, né? Às vezes nós fazemos imersão, há tanto tempo a gente está planejando uma imersão de casais, a gente não tem agenda, mas vai ter, em nome de Jesus, né? A gente quer dar a ministração do sim em um dia para todos os casais. Tem muito casal que está querendo fazer o sim, casal que já é casado, né? Querendo fazer o sim, então a gente quer fazer uma imersão. Eu vou trazer alguns alunos lá para testemunhar e dar umas aulas, fica mais fácil, né? Os alunos que passaram recentemente. Mas para fechar, irmãos, nós precisamos mudar as nossas decisões, para termos famílias sólidas, para termos famílias verdadeiramente ricas, e não de um lado financeiro, mas de um lado espiritual. Ricas, é comum a gente falar, eu sou rico de saúde, amém, né? É bom ter riqueza de saúde, mas eu quero que vocês tenham riquezas espirituais, que o casal realmente acumule uma riqueza espiritual, que tenha sobra, né? Sobra no bom sentido, de espiritualidade, dentro de um casamento, dentro de uma família. E nós sabemos que quando existe Deus dentro do nosso relacionamento, nós sabemos tomar decisões com mais sabedoria, nós temos um ambiente espiritual transformado, o nosso amor, ele amadurece um para com o outro, existe comunhão, existe crescimento, e uma oração verdadeiramente feita pelo casal, quebra barreiras, irmãos. A presença de Deus, é o que traz equilíbrio, é o que traz discernimento, é o que traz paz, em meio às tempestades. Tem uma frase que eu escrevi que diz assim, casamento forte é aquele onde os dois constroem juntos, sonham juntos e enfrentam juntos as tempestades da vida. Precisa ter realmente experiências, viver experiências. Então não reclame que você está em dificuldade, ou que você está em crise, mas vença a crise junto com o seu cônjuge. Ou nos momentos de alegria, não viva essa endorfina sozinha, traga essa alegria para dentro da sua casa, celebre juntos as conquistas, vivem juntos, viajem juntos, né? Participem de congressos juntos, façam atividades juntas, criam um hobby juntos, né? A Ingrid joga futebol, você já ensinou ela? Ensinou? Ela não quer jogar futebol. Luquinha é boleiro. Mas nós precisamos ter atividades juntas com o nosso cônjuge, amém? Eu gostaria que você ficasse em pé, para a gente finalizar. Nós precisamos rever as nossas decisões. São decisões tão equivocadas que às vezes nós tomamos. Se puder compartilhar aquela primeira tela de novo, que a gente fez uma enquete. Não quero expor o Tiago novamente, não é esse Tiago. É outro Tiago, nem está aqui o Tiago, é outro, né? Olha só, coisas tão pequenas, coisas tão simples de serem resolvidas. Quando nós trazemos o Espírito Santo é o Espírito do equilíbrio. Fala, equilíbrio. Tudo que nós precisamos na nossa casa, fala, equilíbrio. Mais alto, gente, vocês vieram? Glória a Deus. Equilíbrio. Quando nós buscamos o Espírito do equilíbrio, o Espírito Santo de Deus, com certeza, nós temos um ambiente transformado dentro da nossa casa. E você foi chamado para estar aqui, você foi escolhido para estar aqui nessa noite. É porque Deus tem um chamado de transformação e de mudança para o seu casamento. E todas as vezes que nós mergulhamos na palavra, entramos em contato com a palavra, com a direção que vem do altar, através de uma orientação de Deus, que Deus te trouxe aqui, com certeza Ele quer mudança, Ele quer transformação, Ele quer uma renovação na sua família, no seu casamento. Nós vamos iniciar o nosso congresso amanhã, e nós precisamos
realmente entrar nesse congresso com um coração de que Deus, eu quero mais. Eu não quero que você viva esse congresso, espero que todos aqui já estejam inscritos, se não tiver, ali no final vai ter uma mesa de inscrição, mas eu não quero que você entre nesse congresso de famílias com um coração de que, tá tudo bem, eu já sou um bom marido, eu já sou uma boa esposa, eu já sou um bom filho. Eu quero que você saia daqui nessa noite com um coração de que eu quero mais, eu preciso de mais, eu preciso de uma transformação.